se achava melhor do que os outros, ele era orgulhoso. Ele, porque tinha uma posição, ele se achava. Você deve fazer é para Deus abrir a sua visão espiritual. Porque quando você chegar aqui, você estará já de coração, espiritualmente falando, aberto para ouvir e obedecer. Porque é melhor obedecer do que o quê? Do que sacrificar. Eu não preciso perder algo, é só eu vir com o coração aberto, ou seja, com a visão espiritual aberta, e quando eu olhar ou ouvir a lei de Deus, eu vou me sujeitar a ela, eu vou fazer a vontade do Todo-Poderoso. Não tem segredo. O Davi falou, o primeiro passo eu quero que o Senhor abra a minha visão, para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Lá fora muitas pessoas falam assim, pastor, eu não vou para a igreja, porque eu vou ser impedido de fazer isso ou fazer aquilo. Pastor, eu não quero um compromisso, por isso que eu não vou à igreja, eu não sirvo a Deus. Mas entenda bem, as leis de Deus não é, repetindo, para te prejudicar. É para conservar até mesmo você, que é uma alma vivente. A Bíblia diz que a lei de Deus conserva a nossa alma contra toda a força do inferno e principalmente da condenação eterna naquele grande dia. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que a vontade de Deus, repetindo, é boa, perfeita e agradável. Deus põe limite no ser humano, não é para prejudicá-lo ou entristecê-lo. Deus põe limite para que nós venhamos a ser mais que vencedores. Amém, pessoal? Olha aqui que interessante, abre lá. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, rapidamente, palavra simples, mas quando você olhar para a Bíblia, não olha como algo ruim, olha como algo bom. Se Deus falou para você não mentir, porque a Bíblia diz que a mentira é do diabo, então não minta, fala a verdade, seja sincero, seja sincera. A Bíblia diz que é sim, sim, e não, não. O que passar disso é procedência do quê? Do maligno. Deus me livre, pastor, está na mão do diabo, mas tem gente que está comendo literalmente o pão que o diabo o quê? Amassou, não tem um ditado assim fora? Está comendo o pão que o diabo o quê? Amassou, por quê? Porque está se sujeitando a ele, está enxergando a lei de Deus como algo ruim, e a palavra de Deus, se você fizer essa oração, Deus diz, vendo os meus olhos, a tua exortação eu tenho que enxergar como uma maravilha para mim, como um favo de mel, diga amém, pessoal? Como algo prazeroso, tem que ser a tua lei para mim, Senhor. Você tem que fazer essa oração. Meu Deus, me dá entendimento, me dá visão, para que eu possa entender todos os dias que o Senhor é quem quer o melhor para mim, que o Senhor é quem quer que eu seja bem-sucedido. Aí quando você lê, ainda que seja uma exortação, quando você ouvir um homem de Deus pregando, seu coração vai estar aberto. Você vai se alegrar, poxa, Deus me exortou. E a Bíblia diz que Deus exorta ao filho que ama. O filho que é amado do pai, que é exortado. Guarda uma coisa no seu coração. Quando alguém parar de te corrigir, seja onde for, em qual esfera for, é porque essa pessoa desistiu de você. Quando alguém parar de te exortar, pastor, mas meu chefe pega no meu pé, porque ele está tendo potencial em você. Porque senão ele não perderia tempo com você. Assim também é no mundo espiritual. Se Deus está vendo que você é esforçado, que você tem se esforçado, buscado a face dele, é por isso que ele tem te exortado a cada dia. É por isso que ele se entregou na cruz, porque ele pagou um preço por você, você tem um valor para ele, ainda que seja uma prostituta, ainda que seja uma pessoa que esteja lá agora, nesse momento, vendendo o corpo. Se essa pessoa decidir ouvir e obedecer, Deus tira aquela pessoa do fundo do poço. Faz ele viver uma nova história, faz ela viver uma nova história. Diga amém, pessoal? Mas a pessoa tem que querer que Deus abra a visão, Deus abra os olhos espirituais. Olha que interessante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, eu vou te dar outros exemplos, mas vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso, ou versículo, é o de número 6, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: o qual nos fez também capazes
de ser ministros ou representantes, né, do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra faz o quê? Mata. E o Espírito, está vendo a diferença? De como você enxerga a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a letra. Quando você tem olhos puros para aquilo que é puro, você é puro ou purificado. Quando você olha para a lei de Deus e fala, mas peraí, Deus está querendo me levantar, Deus está querendo fazer eu ser grande, Deus está querendo me livrar, Deus está desejando que eu seja uma bênção, a própria bênção dele nessa terra, ainda que seja um puxão de orelha muito forte, glorifica a Deus. Por quê? Porque você estará entendendo que aquilo é para o seu bem, não para o mal. Às vezes o pai e a mãe é meio chato aos olhos humanos para o filho, é ou não é? Ah, pai, você é muito chato. Ah, mãe, porque nós já fomos jovens um dia, né? Mesmo em épocas diferentes, né? Porque hoje muita coisa, o mundo, né, tem caminhado e tem mudado, atualizado muito, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quando há obediência às autoridades, há bênção. Quando eu obedeço àqueles que estão acima de mim, então eu reconheço o favor de Deus para comigo. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. É bíblico isso, não é algo do homem. Mas tem gente que a lei, ainda que seja do pai e da mãe, não vou fazer. Meu pai é chato demais. Vai olhar a vida desses jovens que não querem obedecer aos pais. Vai olhar a vida dessas pessoas que não foram sujeitas às autoridades que estavam acima delas. Estão derrotados, fracassados. Mas a Bíblia diz, sede meus imitadores, diz o Senhor, através do apóstolo Paulo, como eu sou de Cristo. Diga amém. Quando você imita vencedor, você se torna um vencedor. É simples. Então olhe para a lei de Deus ou para a palavra de Deus como algo benéfico para você. Aí você vai entender todo dia que Deus tem uma bênção para você, que Deus tem um milagre para você. A dificuldade vem, o problema vem, mas quando você olha para a lei de Deus e obedece como algo maravilhoso para você, você vence todas as batalhas. Não tem um mal que consiga te vencer, não tem um inimigo que consiga te derrubar, porque Deus estará ao teu lado em todos os momentos. Amém? Amém? Olha que interessante, ó. A letra, mas o Espírito o quê? O que é o Espírito vivificar? É quando eu me sujeito ao Espírito de Deus. Olha que interessante que a Bíblia fala Espírito de letra maiúscula. Está falando do próprio Espírito Santo. Espírito de Deus. Quando eu me volto para Deus com o coração aberto para observar a lei dele, o mandamento dele, mas buscando o Espírito de Deus, ele me vivifica. Ele não me mata, ele me traz vida. Mas quando eu olho com o coração fechado, quando eu endureço a cerviz, como diz a palavra, né? Não endureçais a vossa cerviz. O que é cerviz, pastor? O pescoço. Já viu uma pessoa muito orgulhosa? Quando você exorta ele ou ela, ele endurece o pescoço. Pode reparar. É algo que vem de dentro, a pessoa faz até assim, né? É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? A pessoa endurece o pescoço, é como se ela estivesse não aceitando aquela exortação, e Deus fala, não endurece o pescoço não, que eu conheço o coração, não endurece a cerviz não, porque aquele que chega diante do Senhor com o coração quebrantado, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. A pessoa entendeu que precisa da ajuda de Deus, que Deus está acima de tudo e sem Ele nós não somos nada. E quando você se sujeita a Deus, Ele te exalta. Quando você se humilha diante dEle, Ele faz de você grande. Quando estão entendendo, faz assim, pastor, estou entendendo. Olha que interessante, ó. Vamos lá. Repetindo, ó. A letra mata e o Espírito o quê? Vivifica. Quando você está cheio de Deus, você olha para a lei de Deus como algo bom. Então busca a presença de Deus. Mas antes, Deus, abre os meus olhos para que eu enxergue todos os dias as maravilhas da tua lei. 2 Coríntios 3, 6, né? Agora você vai em 2 Reis, vai lá. 2 Reis. Nós lemos 2 Coríntios 3, 6. Vou terminar, estou terminando. Ó. Palavra simples, né? Mas é o que abre a sua visão.
é o que abre o seu entendimento. O orgulhoso não aceita a correção, a orgulhosa não aceita Deus falar. Ah, pastor, eu acho que está certo. Meu irmão, mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Se Deus falou para você abandonar aquilo que não agrada a Ele, então faz a vontade dos céus, que vai ser melhor para você. Quando você abre o coração e pede a Deus para abrir sua visão, você sempre vai olhar para a palavra de Deus como algo bom para você. Só vai acontecer o agir de Deus na sua vida de acordo com o que você manifesta diante dele, principalmente quando Deus te exorta, principalmente quando Deus está te exortando. Amém, pessoal? Amém? Em nome de Jesus. Olha aqui que interessante, ó. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5. Quero que você entenda aqui, ó. 2 Reis 5. Quem já ouviu falar do general Naamã, do chefe do exército do rei da Síria? Quem já ouviu falar? Pastor, já ouvi na Bíblia, conhecido. Olha aqui que interessante, ó. De primeiro momento, Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler alguns versículos aqui. Você conhece a passagem? O Naamã, ele fechou o coração para um mandamento de Deus. Olha que interessante isso, ó. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, diante do rei. E de muito o quê, pessoal? Ou seja, ele era respeitado, porque ele era um chefe do exército. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão homem valoroso. Porém o quê? Porém leproso. Olha que interessante. O Naamã tinha status, reconhecimento, mas ele não tinha saúde. A Bíblia diz que ele era um homem leproso, e ele estava condenado a acabar os dias dele com essa enfermidade. E para você que não sabe, o leproso, quando ele era descoberto, ele era excluído da sociedade. Esse era o costume do povo na época. Ele era colocado à parte porque a lepra é altamente contagiosa. Era uma doença que até nos dias de hoje, a pessoa ela tem que viver mais afastada das outras pessoas. Com todo o tratamento que existe, com toda a tecnologia, imagina muito mais de 2000 anos atrás. Então o Naamã, ele estava condenado ao fracasso, a terminar os dias dele isolado, separado de todo mundo, e mesmo que tinha muito respeito, toda aquela fama iria cair por terra. Ele iria ser taxado como um homem de muito valor, mas que morreu leproso. Olha que coisa. Ele ouviu falar do profeta de Deus que estava numa determinada localidade. E ele fala com o rei dele, eu estou resumindo para você entender. E aí o rei da Síria permite o Naamã ir até o profeta. E ele vai. E aí, olha que interessante, que o Naamã vai até o profeta, né? Olha o versículo de número 11, diz assim, ó, número 10, perdão, diz assim: Então Eliseu, o profeta, mandou um mensageiro dar um recado para o Naamã, né? Naamã bateu lá na porta lá do Eliseu, e ele mandou o Geazi falar. E aí diz assim: vai e lava-te 7 vezes aonde, pessoal? No Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás o quê? Qual que era o problema do Naamã? Repetindo, ele era leproso. Mas a pior lepra que o Naamã tinha não era a física, era a lepra espiritual, era a cegueira espiritual. Que a pior lepra, a pior doença, o pior defeito que uma pessoa pode ter não é no corpo físico, mas é assim no corpo espiritual. O Naamã, ele era leproso, cego espiritualmente, doente espiritualmente. E aí o profeta fala: você vai no Jordão, simples assim, vai mergulhar 7 vezes e a tua carne vai
tornar você vai ficar purificado, Deus vai te dar uma carne nova, basta você obedecer o que eu estou te mandando fazer. O profeta falou bem assim para ele, mas nem o profeta não atendeu, o profeta mandou dizer para ele. O profeta falou, não vou atender esse Naamã não, manda ele lá lavar no Jordão, está resolvido o problema dele. Sabe por quê? Porque Deus quer nos tratar primeiro de dentro para fora. Porque se Deus cura só a lepra física do Naamã, ele continuaria leproso espiritualmente. Deus quer fazer a obra completa na sua vida. Deus quer purificar por inteiro, de dentro para fora. Olha como no mundo espiritual é que acontecem os milagres. Primeiro nós temos que nos tratar diante de Deus espiritualmente, pedir para Deus tirar todo o embaraço, toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que é imundície espiritualmente falando, e você fazer o que é para ser feito, que é servi-lo com fidelidade. E olha que interessante, voltando para a palavra, versículo 11, Naamã, ou porém Naamã, muito se ficou bravo, indignado com a direção de Deus, e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. A pessoa orgulhosa pensa que é do jeito dela, a mulher orgulhosa acha que é do jeito dela. O homem orgulhoso, por mais que ele vai na presença de Deus, ou das autoridades de Deus, ele pensa que é do jeito dele. O Naamã já foi no caminho pensando assim, vai ser assim. Ele vai sair, vai se pôr em pé, vai impor as mãos sobre mim, vai passar a mão sobre o lugar onde tem lepra em mim e eu vou ficar purificado, está resolvido. Ele pensava que é do jeito dele e nem atendeu o Naamã, o profeta atendeu. Já começou o tratamento por aí. Porque o Naamã se achava melhor do que os outros, ele era orgulhoso. Ele, porque tinha uma posição, ele se achava melhor, ele que ditava as regras, é do meu jeito, eu acho que vai ser assim. Só que de início ele já foi começando a ser tratado aí, porque Deus permitiu que o profeta enviasse o auxiliar para atendê-lo. E o auxiliar atendeu e falou assim, você vai se lavar porque o profeta falou assim, assim, assado. Mas como assim? Eu achei que não seria desse jeito. Ficou indignado. E aí eu te pergunto, quem precisava do milagre? Era o profeta, o Geazi, ou era o Naamã? Quem precisava de uma resposta de Deus era o Naamã, mas mesmo assim ele não foi humilde, e aí ele ficou bravo e quis justificar o orgulho, quis justificar a indignação dele contra a direção de Deus. Versículo 12, não são porventura, olha o Naamã falando, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar o quê? E voltou-se e se foi com o quê? Com o milagre que ele precisava? Com a resposta de Deus nas mãos? Não, voltou e se foi com indignação. O orgulhoso não recebe nada de Deus, só do diabo. Porque a indignação contra uma autoridade de Deus é fruto do diabo, é fruto do inferno. A rebeldia contra uma direção que Deus dá para o seu bem. Quem que precisava do milagre mesmo? Naamã. Era para o bem dele. Mas ele olhou o Jordãozinho assim, o rio, e falou assim, esse rio é meio barrento. Eu queria águas cristalinas. Quando que na verdade, quem deveria falar para o Naamã era o Jordão, Não mergulhe aqui não que você está podre, você é leproso. Era o Jordão, se o rio pudesse falar, o rio fala, não, você vai me contaminar. Quando que na verdade o Naamã estava falando, esse rio aí, olha o orgulho, eu não vou descer nele. Deus mandou eu descer nesse rio, mas espera aí, se eu descesse em Abana ou Farpar, são rios de Damasco, lá na minha terra, rios de águas cristalinas, Já viu aqueles rios que as águas são clarinhas? Já viu aquelas praias, igual o Caribe, Dá até para ver os peixes no fundo do mar, pastor, coisa. Ele queria mergulhar naquilo. Ele queria, não, na água meia escura, meia barrenta, não. Só que Deus, Ele não trabalha, Ele não depende do mundo físico. Deus é soberano. Diga amém, pessoal.
Você tem que entender que é no mundo espiritual que o milagre acontece. Amém, pessoal? O Naamã, ele estava enxergando com uma visão natural. A água cristalina é mais fácil de me limpar do que a água barrenta. Ele estava cego espiritualmente. Mas aí o Naamã volta com indignação. No versículo 13, a misericórdia de Deus se manifesta, porque Deus é misericordioso, irmão. Deus nos dá a segunda chance. E aí Deus usa os servos, né, do Naamã. Versículo 13 diz assim: então chegaram-se a ele, ou seja, ao Naamã, os seus servos, e lhe disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventuras não o quê? Ou seja, Senhor, se o profeta te pedisse algo difícil, você estava disposto a fazer, você veio aqui para isso. Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás o quê? O servo falou assim: meu Senhor, com todo respeito, eu estou conjecturando para você entender. Meu Senhor Naamã, meu pai, meu patrão, meu chefe. O profeta falou uma coisa tão fácil, é só ir lá no Jordão 7 vezes, pouco tempo você já está resolvido o seu problema, mas você não veio disposto para isso? Se o profeta te pedisse uma coisa grande, você trouxe até ciclos de ouro, prata, mudas de veste, você trouxe até coisas de valor, você viajou essa distância inteira, Naamã, para voltar leproso, ou seja, voltar igual chegou? Não, voltar pior, porque ele chegou tranquilo e estava voltando bravo. Aquele que é orgulhoso e mantém orgulhoso e se mantém indignado contra Deus, em vez dele melhorar, ele piora. O Naamã chegou leproso, estava voltando leproso e indignado. Que coisa. Mas Deus não quer isso para você, por isso que ele manifesta o poder dele para te dar a segunda chance, para me dar a segunda chance. Diga amém, pessoal. E aí ele fala assim, ó: se o profeta te pedisse algo grande, você não estava disposto a fazer, Naamã? Quanto mais só mergulhar no Jordão. Que orgulho é esse? Vai lá, não custa nada. Você já, o seu nariz até caiu, Naamã. Você já está apodrecendo em vida. Que negócio é esse? Para com isso. Com todo respeito, meu Senhor, faz o que Ele está mandando. Obedece. Porque por detrás da obediência há um milagre. Quando você obedece, se o homem sabe recompensar, quanto mais Deus que está no céu. Deus é perfeito, Deus não falha, Deus é justo. O homem pode falhar, mas Deus, a justiça dele não falha. Olha que interessante. E aí, o Naamã, a visão dele, a visão espiritual é aberta naquela hora. Deus usou os servos dele para abrir a visão dele. E ele aceitou os olhos serem abertos. Ele aceitou aquela repreensão dos servos. Os servos foram usados por Deus. Pode ter certeza. E aí no versículo 14, diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão, quantas vezes, pessoal? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Repete comigo: conforme a palavra do homem de Deus. Deus honra a palavra do profeta. Deus cumpre a palavra das autoridades que Ele instituiu sobre a sua vida. Se eu, como profeta de Deus para a tua vida, tenho sido usado por Deus para te exortar, receba essas palavras que Deus tem te dado, porque Ele vai lhe honrar. Se você ouvir e obedecer a palavra de Deus através do homem de Deus, tem milagre para você te esperando. Tem recompensa para você. Tem porta abrindo para a sua vida, tem curas, tem milagres, porque você está se sujeitando a Deus, entendendo que a direção que Deus está te dando é algo maravilhoso para você. De início, Naamã não aceitou, mas a ficha dele caiu. Já viu esse termo aí fora? A ficha caiu? Caiu em si, como o filho pródigo disse, né? Caindo em si, disse: vou ter com meu pai. Ou seja, espera aí. Estou dando vacilo aqui, uai. Estou vacilando? Não posso vacilar, não? O Naamã falou: então é mesmo, hein? O profeta é um homem de Deus.
Já ouvi falar que muitos milagres aconteceram através da vida dele. Eu vou crer então nessa palavra. Então vai, meu Senhor, mergulha logo. E ele foi, mergulhou 7 vezes. E olha o que aconteceu. E desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem, e a sua carne tornou como a carne de um menino. E ficou o quê? Já ouviu falar que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos? Naamã foi para ser purificado, e Deus deu uma pele de menino para ele. Só Deus pode fazer por você mais do que você está pedindo ou pensando. Mas quando você se sujeita à palavra de quem? Imagina um homem, vamos supor, Naamã tinha aproximadamente, já era um general, 50 anos, vamos pôr assim, 60 ou mais. Não é como uma pele de um menino, é a pele de um homem de 70 anos. Eu não tenho uma pele de menino mais. E olha que eu não estou com 70 ainda, hein? Quando eu pego assim, por exemplo, a Alana, encosto na pelezinha dela, eu falo, nossa, que pele gostosa. Que pele macia, pele de menino, né? Pele de criança, pele nova. Amém, pessoal? O Naamã recebeu a pele de um menino. Ele pediu para ser purificado, Deus não só purificou, mas deu uma pele novinha para ele em folha. Um homem de 70 anos, 60 ou não sei quantos anos aproximadamente, mas essa idade, com uma pele de um rapazinho, de um menino, de 8 anos. Uma pele de um menino, de uma criança. Só Deus pode fazer isso. Deus honrou a fé daquele homem, porque a visão espiritual dele se abriu. Quando a sua visão espiritual se abre, Deus honra a tua fé. Mas esse é o segredo. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue a tua palavra como algo bom para mim, todos os dias. E todos os dias, você obedecendo a Deus, Deus vai honrar você como honrou Naamã e tantos outros. Deus vai honrar você também. Amém, pessoal? É igual o Abraão. Lembra do Abraão na Bíblia? Deus pediu Isaac. Pediu ou não pediu para ele? Mas Deus não queria o Isaac. Não, pastor. Por que ele pediu então? Deus queria o coração do Abraão. Porque o coração do Abraão já estava o quê? Se distanciando de Deus. Estava amando mais a criança do que o próprio Deus. Aí Deus falou, então leva o Isaac, sacrifica a mim. Prova para mim que você me ama então. E aí ele, sem cogitar, pega o menino e vai para a terra de Moriá. Estava disposto a sacrificar o próprio filho diante da presença de Deus. Quando na verdade Deus fala, Abraão, não faças mal à criança, porque agora eu sei que tu me amas. Quando você olha para o mandamento de Deus, não como algo ruim, mas como uma bênção para você, Deus livra você, Deus traz resposta para você. Deus entende que você priorizou Ele, e se você prioriza a Deus, Deus prioriza você. Vou repetir, se você prioriza a Deus, Deus prioriza você. Da mesma maneira que você, no estalar de dedos, quer que Deus esteja com a bandeja para te servir, com bênçãos sobrenaturais, extraordinárias, sim ou não? Quantos querem bênçãos de Deus aí? Diga amém! Mas você e eu, nós também temos que no estalar de dedos de Deus, está pronto para servi-lo. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Tem que ser assim, meu irmão. Soldado fiel, a guerreira de Jesus, pronto para obedecer a voz do seu Senhor. Amém, pessoal? Quantos entenderam a palavra? Faz assim, pastor, entendi. Pode aplaudir Jesus bem forte. Bem forte, que é para Jesus.